primeiros capítulos da Marie-Christine Lambotte. Eu espero que vocês tenham lido pelo menos até o segundo capítulo. E a ideia da aula de hoje é começar a continuar, né, essa discussão. O Mário levantou a mão. Pode falar, Mário. Não, só perguntar uma coisa boba, paralela ao tema. Eu posso botar esse link dessa aula que foi mandado por e-mail lá no mural? Pode, moral? Mas que moral? Do Classroom, porque lá não tem o link associado e as pessoas vão lá procurar e não acham. Eu mesmo procurei lá até perceber que estava no e-mail. Eu já mandei para algumas pessoas, hoje mesmo mandei para umas 4, 5 cabeças. Mas é mais fácil deixar lá, pode ser? Pode. O Mário, agora que eu estou, pela sua voz, eu estou reparando, você é uma das raras pessoas que eu realmente conheço, né, nessa turma. Você foi meu aluno, não já? Já 2 vezes, né? Porque eu fiz Política 1, Política 2, na verdade foi aquele período louco que eu acabei não terminando. Ah, verdade. Isso mesmo. Eu fiquei na desconfiança na outra aula e agora É que eu estava de câmera desligada. isso. E parabéns pelos seus amigos, Banana e Morango, é muito importante. Isso aí, pra gente encher a sala, pô. Uma sala sem gente, pô. O É pessoal deixa muito, bolinha. é muito, Eu tô presente, se eu não tiver presente, eles estão, pô. Mas tem que fazer volume. e é muito importante comer verduras, né? Então, ó, o Rafael também. Eu vou botar lá, então. O Rafael arrumou seu próprio CCBB. Pessoa culta, Rafael. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou mais ou menos. Ela no primeiro capítulo, ela dá uma taxonomia, né, por assim dizer, uma classificação do que ela considera os elementos principais do discurso melancólico, né? E os elementos principais do discurso melancólico são a inibição generalizada, a problemática especular e o negativismo. A inibição generalizada tentar fazer e não conseguir, né? Não sentir que não tem energia, né? Sentir que não tem disposição, né? A problemática especular concerne essa perda de sentido, né? Tem alguns exemplos muito curiosos, né? Como, por exemplo, uma síndrome que ela fala, que é a síndrome da pessoa que sente que o corpo morreu, né? Que ela, na verdade, está morta e o corpo está em putrefação e, ao mesmo tempo, a pessoa julga que não consegue morrer, né? Ela está morta e não consegue morrer. Essa temática especular, ela tem que ver com o corpo, né? Mas não tem que ver só com o corpo, ela também pode ter que ver com a linguagem, né? O livro que nós lemos da Juliana Kristeva ajuda muito a perceber isso, porque, no fim das contas, parece que falar não tem sentido, né? Eu falo as palavras parecem que somem, né? Não tem um significado específico. E o negativismo talvez seja a característica mais convencional atrelada à melancolia, que concerne a uma percepção de um mundo pessimista, né? Aí, avançando, tem uma expressão que ela utiliza, que é curiosa para mim, que essa aqui, ela usa a expressão eclipse do tempo, né? Em todo caso, mais que um estancamento do tempo, é um eclipse do tempo que falaremos na melancolia. Eclipse de que o sujeito toma consciência e que ele relaciona seu estado de esgotamento com a falta geral de interesse, né? Isso é interessante, né? De que de alguma forma o discurso melancólico ele instaura uma espécie como eu posso dizer, uma espécie de tem uma palavra ótima para isso, intempestividade.
uma palavra difícil, mas é ótimo para isso. Ele é meio intempestivo, né? O que significa isso? Que significa que não vai dar tempo ou já passou o tempo, né? Ou é necessário agir agora, né? Porque está passando o tempo de fazê-lo, né? E aí essa urgência ela desmobiliza, né? Porque, né, não há um tempo adequado, é difícil agir no momento certo, né? E no momento que se consegue agir, não dá mais tempo de agir, né? O tempo já passou. Tem algumas referências no pensamento político em que essa intempestividade aparece de maneira declarada e que permite uma interpretação melancólica, né, por assim dizer, de um estado de coisas, e que talvez o texto mais emblemático disso seja o preâmbulo do 18 Brumário, o 18 Brumário do Marx. Não sei se vocês já leram, mas o 18 Brumário do Marx, ele se refere ao Hegel, e ele diz sobre a história se repetir, né? Mas a história nunca se repete da mesma maneira, ela não se repete identitariamente, ela se repete como tragédia, se repete como farsa, né? E nesse sentido, a tragédia, a farsa, não como gêneros literários, mas como forças que interpelam o tempo, colocam, né, o sujeito, né, aquele que tenta falar, numa situação de intempestividade. Esse é um texto que é muito lido, principalmente na política. Mas o meu interesse nele é esse preâmbulo, e que, no fim das contas, é um pouco o tempo da atividade política, né? De que nunca é o tempo certo, né? Então, quando era necessário fazer revolução, não se pôde fazer revolução, e quando se fez a revolução, não era mais o caso, né? E aí, ou se produziu um banho de sangue, né? Porque ou estava cedo ou estava tarde demais, produziu-se um banho de sangue, ou, mesmo tendo se produzido um banho de sangue, esse banho de sangue se torna risível, ridículo, né? O caso do Marx, ele está falando sobre o golpe militar do Napoleão III sobre a República, né? Que ele mesmo ajuda a formar, né? Mas, de uma maneira geral, a gente consegue perceber isso em eventos políticos diferentes, porque a política se coloca, né, a atividade política ela se coloca como tendo uma habilidade de fazer aquilo que é necessário ser feito, né? Nenhum político se coloca, nenhum partido político se coloca diante de nós dizendo que vai ser cedo ou tarde demais, né? Todos eles se colocam dizendo que são capazes de agir porque aquele é o momento da ação, né? A contenda política, ela se dá, né, nos contendores elogiando suas próprias capacidades de tempestividade, não de intempestividade, mas de tempestividade. E quem sofre os efeitos da atividade política, e aí isso pode ser no âmbito do Estado, mas também pode ser no âmbito dos movimentos sociais, da vida social, quem sofre o efeito da atividade política tem a sensação de que ou é trágico, né, é ruim, é terrível, ou é ridículo, né? Não faz sentido, né? Então, nesse sentido, o melancólico, quando ele fala, e aí buscando o nosso interesse, como eu falei na aula passada, ele estabelece uma perspectiva, né? Nós olhamos para ele, conseguimos delimitar uma perspectiva, nós percebemos que o olhar dele é um olhar adequado, por mais que ele possa, em alguns momentos, deturpar a realidade com seu pessimismo, ou com a aura, a atmosfera do seu pessimismo, mesmo que isso se dê, ele traz consigo uma adequação, pelo menos no que diz respeito à política, acerca da intempestividade do tempo, ou desse eclipse do tempo, né? Então, evidentemente que isso não é bom no que diz respeito à demanda de vida ativa, né? Porque a demanda de vida ativa
de certa maneira, ela nos coloca diante de uma espécie de cegueira, né? E aí a cegueira, se ela é cegueira demais, nós agimos muito, fazemos muita besteira. Ou se nós vemos um pouco, nós fazemos um pouco menos e fazemos menos besteiras, né? Mas no que diz respeito à caracterização, né, do cenário político, esse eclipse do tempo parece ser bastante positivo, porque ele vai nos colocar diante disso, de que se é cedo demais, nós precisamos nos mover com prudência, né? E se é tarde demais, nós devemos tentar resgatar algo, retornar a algo que dê à ação algum significado novo, né? Ou inventar alguma coisa que torne a ação novamente repleta de significado, percebem? E aí os exemplos de intempestividade, eles são os mais diversos. E, ao mesmo tempo, esse exemplo de intempestividade, né, numa voz melancólica, eu acho que ele pode ser muito sentido, né, uma espécie de consciência dessa intempestividade, pode ser intensamente sentido, tanto na fala de juventude, a fala de juventude tentando, de certa maneira, obliterar a melancolia, né, escapar da melancolia, distraí-la, né? Quando a fala de juventude julga que é preciso fazer agora, né? Uma coisa meio Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, então é preciso fazer agora, né? Ou também a fala de velhice, né? O estilo tardio, se vocês quiserem. Porque o estilo tardio nos diz de que ou se faz agora, ou eu faço agora, ou eu não vou ter mais tempo, né? Então, a juventude, ela se coloca numa intempestividade, porque a melancolia percebe a intempestividade a inibe, né? A juventude tenta romper, né, a paralisia melancólica, né? E a juventude tenta romper a paralisia melancólica, ou agindo logo, né, dizendo é preciso agir agora, porque senão não faz mais sentido. E aí age cedo demais, ou age tarde demais, mas agiu quando sentiu que deveria. E o estilo tardio da mesma forma, né? É preciso agir agora, porque senão não dá mais tempo, porque senão eu morro, né? Porque senão o mundo desaparece, né? Talvez a questão política mais importante que nós temos hoje, que é a questão ambiental, né? Ela se dê um pouco também a maneira de tentar vencer a melancolia que a questão ambiental nos coloca, acaba convocando esses tipos de fala que são falas de obliteração da melancolia que são relativamente conhecidas, né? De que ou nós agimos agora ou não vai... Consegue perceber discursos de filósofos que se agenciam nessas duas formas de tentar vencer um intempestivo, né? Uma é a ideia de que é preciso agir agora, porque senão não vai dar mais tempo, que é um pouco como o Al Gore, quando fez aquele documentário Uma Verdade Inconveniente, colocou o problema, né? Ou as nações do globo se movem agora, não vai dar mais tempo, ou como parte dos intelectuais que trabalham com questão ambiental, dizendo que não dá mais tempo, né? O mundo já terminou, o mundo já acabou, né? Como, por exemplo, o Viveiro de Castro, a Débora Danovski, que tem um livro muito interessante, que é sobre isso, né? O mundo desde o fim, né? O mundo já acabou, né? Digamos assim, potencialmente ele já acabou, e nós estamos agora lidando com o fim, lidando com o que sobra, né? Percebe? Essa ideia. Ou eu digo, nós estamos para morrer, ou eu digo agora, ou não digo nunca mais, né?
Então, nesse sentido, a fala melancólica, a perspectiva melancólica, a perspectiva que nasce da observação do discurso melancólico, talvez seja interessante até mesmo, não em inibir a fala ou a ação, né? Mas, num certo sentido, até mesmo contemporizar a frustração que gerará uma melancolia mais profunda, né? Porque aquele que juvenilmente fala porque senão não vai dar tempo, perceberá que falou cedo demais ou tarde demais. Ou as pessoas não vão entender o que ele vai dizer, porque não estão preparados, né? Um pouco aquele que traz uma boa nova, que traz a verdade, ele vai dizer, as pessoas não vão entender, só vão entender muito tempo depois. Ou já não faz mais sentido dizer, porque, né, já passou o tempo. Então, uma perspectiva melancólica, de certa maneira, também serve como uma espécie de rede de segurança para a coragem da verdade, a coragem da enunciada, a coragem da iniciativa. Porque haja no momento errado. Porque só há momento errado, né? Haja quando julgar que pode agir. Mas siga pouco, né? Porque se você não sente intempestividade do enunciado, é porque você não percebe o estado de coisas, né? Então, o problema não é intempestividade, não é falar fora de hora, né? O problema é não sentir que a fala é sempre uma fala fora de hora, percebe? Porque, no fim das contas, o valor das coisas é um valor limitado, né? Ou seja, vai ser cedo, vai ser sempre cedo, sempre tarde demais. A grande questão é o impacto da frustração de perceber que é cedo ou tarde demais, né? E esse impacto, né, com uma melancolia muito profunda, pode se tornar um impacto que coloca o eu, né, o sujeito, na posição subserviente de seguir alguém onipotente, ou numa posição subserviente de se render à própria melancolia, né? E não conseguir se mover, e não conseguir mais dizer nada, né? Então, nesse sentido, essa perspectiva do eclipse do tempo, como uma característica do discurso melancólico, nos serve bem para estabelecer uma virtude para a perspectiva melancólica, uma perspectiva melancólica sobre o mundo, segundo a qual o eclipse do tempo não é um problema, né? O eclipse do tempo é um fato, né? É uma característica de um estado de coisas, né? Em jovem, ou agimos rápido, cedo ou tarde demais, ou em velhos, também, né? Talvez pudéssemos viver mais um pouco, talvez não, então também é cedo ou tarde demais, né? Nesse sentido, a perspectiva melancólica confere, digamos assim, uma perspectiva madura que serve de, como eu disse agora, de uma espécie de rede de segurança para a coragem do enunciado. Porque o problema não é dizer cedo ou tarde demais. O problema é se apaixonar pelo que você diz, né? É se apaixonar pelo seu próprio enunciado. Ou que se apaixonem pelo seu enunciado a ponto de utilizarem-no como uma forma de onipotência, né? Utilizarem seu enunciado como uma forma de doutrina sessiquita, né? Aí, seguindo mais um pouco, ela diz assim: essas tentativas de explicação, ao mesmo tempo econômica e dinâmica do mecanismo da melancolia, econômico e dinâmico não sendo aqui entendido no sentido metapsicológico, mas no sentido do simples agenciamento dos sintomas, remetem novamente à imagem de bomba aspirante que se nutre paradoxalmente do vazio que ela mesma provoca.
A consciência do enfraquecimento do organismo reforça sua gravidade e obriga o sujeito a buscar indefinidamente suas causas. Igualmente, mais que o amortecimento psicomotor, no sentido moderno do termo, fácil de observar e, como vemos, fácil de medir, e a luta paradoxal que a consciência mantém consigo mesma, que tentamos esclarecer, mais particularmente a que tanto o horror da queda quanto a avidez do questionamento deixam transparecer. E aí, nesse momento, nós nos colocamos num ponto de inflexão importante no estudo do discurso melancólico e na possibilidade de extrair do discurso melancólico uma perspectiva melancólica, né? Que é o angústia, né? A angústia é um problema central, né? A angústia, ela pode ser traduzida de muitas formas, né? Por exemplo, o Freud, quando fala de angústia, ele fala de Angst, e Angst, via de regra, é traduzido por medo, né? Você diz assim que tem Angst de cachorro, né? Então você tem angústia de cachorro, medo de cachorro, né? Mas ela também pode ser traduzida por ansiedade, tá? Então existe um campo semântico difícil de lidar e rico, né? Em torno da noção de angústia, que concerne a medo, que concerne a ansiedade, que concerne a angústia propriamente dita, né? E nesse sentido, a grande questão é saber o quanto que uma perspectiva melancólica aceita ou não aceita a angústia como um fato constitutivo, né? E isso é alguma coisa que eu quero falar um pouco para vocês, né? Nós vimos já no semestre passado e nas revisões que nós fizemos nesse, que um dos componentes da melancolia é a frustração, né? É o desamparo. É o desamparo que nasce com a frustração. E esse desamparo é constitutivo, né? E quando o Freud fala dele, ele remete... Tem psicanalistas mais doidos que remetem a alguma coisa ainda mais arcaica ainda. Mas o Freud, com uma loucura relativamente dosada, ele remete à alimentação, né? Nós somos bebês, temos fome, queremos comer e não temos comida, né? Esperamos a comida aparecer. E quando a comida aparece, nós nos saciamos e voltamos a estabelecer uma expectativa de saciedade e de frustração com relação à realidade, né? De tal maneira que uma das maneiras pelas quais nós lidamos com isso, e que é um componente fundamental da atividade intelectual sobre a política, né, poderia ser remetido a esse processo, a essa dinâmica, nós alucinamos a saciedade, né? A literatura faz muito isso, né? Não sei se vocês lembram, a literatura, mas o cinema, a arte, usa muito isso, né? Mas não sei se vocês lembram quando, eu acho que é o Chaplin, no Garoto, ele está com fome, e aí ele come a sola do sapato, né? Ele alucina na sola do sapato um bife, e aí se sacia comendo esse bife, né? A vida política, nesse momento dos radicais, ela usa a alucinação para não morrer, né, para não perecer, mas ela também usa a alucinação para gerar significados que possam ter algum tipo de força coletiva, algum tipo de força de agregação coletiva, né? E é difícil, digamos assim, situar a natureza conceitual dessas alucinações, distinguir, né, quando que essas alucinações são conceituais, quando que elas são ideias fixas, quando que elas são meras opiniões, né? Mas nós nos apegamos a elas. Então, por exemplo, a ideia de justiça social, por exemplo, né? É um conceito bastante abstrato,
O significado é bastante fugidio, né? Mas o mundo sem ele é muito angustiante, né? Muito desamparador, né? Então, nós estamos com fome. Antes de sermos alimentados, alucinamos a justiça social, né? Percebe? Parafraseando um pouco o Betinho, ele dizia que quem tem fome tem pressa, né? O Burke, por exemplo, o Bentham, por exemplo, um filósofo do século XVIII, dizia isso, de que quem tem fome quer pão, quem tem fome não quer uma ideia, né? Mas a atividade política como uma atividade que lida com sentimentos, afecções e conceitos, né? Ela, de alguma maneira, mata um tipo de fome com ideias, mata um tipo de fome com um conceito, né? Então, a gente diz para as pessoas, esperem um pouco aí, porque a justiça social está chegando, ela está vindo, né? É uma maneira de estabelecer algum tipo de vínculo coletivo, né? No sentido de perceber que alguma coisa está acontecendo, ao mesmo tempo nortear nossas atividades numa certa direção e também dizer para as pessoas não se rebelem, porque, né, vocês estão sendo ouvidas, vocês estão sendo percebidas, né? Então, a alucinação tem um lugar forte dentro, digamos assim, da orquestração da atividade política. E esse jogo de alucinar e ter alucinação frustrada nos frustra, né? Porque alucinar demanda investimento, né? Percebe? Nós precisamos crer nas nossas alucinações, nós precisamos dedicar, falando meio freudianamente, libido às nossas alucinações para que elas permaneçam tendo significado para a gente. Ou seja, não é desprovido de esforço alucinar. Ao mesmo tempo em que a alucinação ela é frustrada. Seja ela conceitualmente, seja ela uma mera concepção, seja ela uma ideia fixa, seja ela um preconceito, um fanatismo, né? Ter crido nela em algum momento, ter alucinado e lidado com ela como se ela fosse realidade, demanda de nós investimento. E esse investimento frustrado, ele se abate sobre nós e, seguindo essa interpretação do Freud sobre a melancolia, gasta a nossa energia, né? Suprime nossa energia. E o nosso corpo se sente fraco, né? O nosso corpo se esvazia, a gente olha para o nosso corpo e nos sentimos mortificados, nos sentimos, percebe? Sem sentido, né? A grande questão é saber qual é o lugar dessa frustração, né? E o quão extensiva é essa frustração. A noção de angústia, né? A noção de angústia como um conceito, e angústia é um conceito que aparece em alguns filósofos importantes, né? Tem um filósofo escandinavo, o Kierkegaard, que tem um livro sobre isso, né? O conceito de angústia, que é importante para ler o Freud também. Na filosofia do século XX, tem um autor alemão que se dedica longamente para falar da angústia, que é o Heidegger, e tem uma tese sobre a natureza constitutiva da angústia, né? E na psicanálise, um dos maiores psicanalistas do século XX, né, o francês, o Lacan, faz também do conceito de angústia, e tem um dos seminários dele sobre angústia, né? Faz também da angústia, dialogando com Heidegger, dialogando com Kierkegaard, faz do conceito de angústia um conceito constitutivo, né? E aí, o que significa isso? Esqueci também de um outro francês que também trabalha com angústia de uma forma bastante próxima, que é o Sartre, né? Sartre também se dedica fortemente à angústia. E qual o problema com o conceito de angústia? O conceito de angústia, ele parte de uma ideia, que é uma ideia que não é autoevidente, mas que, quando tomada como tal, ela confere um sentido específico para o mundo, que é a ideia de nada, né? A ideia de nada, de vazio, né?
E, curiosamente, mesmo sem influência filosófica, né, só por influência social, o melancólico, ele sente o vazio, né? Percebe? Esse escoamento do tempo faz com que ele sinta um vazio. As frustrações fazem com que nós sintamos um vazio, né? Quando o eu, né, que é uma das a explicação do Freud com relação à melancolia a partir do narcisismo, né? Quando o eu começa a se esvaziar, né, ele começa a se fragilizar excessivamente, sente-se um vazio, né? A literatura trabalha muito isso, né? O vazio da existência. O Sartre, por exemplo, tem até um livro que é curioso, talvez vocês gostem de ler, que é um livro sensacional, que é A Náusea, que fala de alguma coisa nesse sentido, que é uma espécie de efeito orgânico do vazio, né? O vazio gera um nojo, gera uma ânsia de vômito, gera, percebe? Gera um embrulhamento, gera uma espécie de esmaecimento existencial, né? E por isso, esses autores que eu citei, que são autores que falam da angústia, são autores que costumam ser agremiados, claro que cometendo algumas violências, né, acerca das suas diferenças, sobre esse grande tema, que é o tema da existência, né? Então, a ideia de angústia, falando assim de maneira mais rápida, né, partiria do fato de que o fato da existência é o vazio, percebe? E aí a vida preenche o vazio de coisas, mas o vazio, ele nunca é preenchido, então o vazio reaparece, né? A gente vai comendo, mas o vazio permanece, não consegue encher o vazio, né? Evidentemente que no século XX, principalmente na obra do Deleuze, né, na segunda metade do século XX, lá pelos anos 60, essa ideia de vazio, de angústia constitutiva, de nada, ela começa a ser fortemente questionada, né, e passa a ser questionada segundo uma espécie de denúncia ontológico-política, né? Partindo do fato de que, ao se tomar a existência como um vazio, produz-se o vazio. Mas o vazio nada mais é do que um tipo de configuração social, um tipo de sujeito, um tipo de imagem de homem, se vocês quiserem, né? Então, o Deleuze, que é bem duro com a psicanálise, num livro chamado Anti-Édipo, né? Inclusive, ele amarra essas coisas todas, né? Como a prevalência do lugar do pai, na obra do Freud, como uma maneira, num certo sentido menor do Freud. Eu discordo um pouco dessa interpretação, né? Mas consigo perceber elementos que fazem com que ela seja tomada como consistente, de que a prevalência do lugar do pai, do falo, né? Como se diz hoje, né? Da heteronormatividade, seria uma forma de instalar uma dualidade entre autoridade e vazio. Ou seja, nunca se preenche o vazio, mas aquilo que mais se aproxima do preenchimento do vazio é a autoridade. E o Deleuze diz, essa maneira de colocar o problema, na verdade, quer inventar o problema para vender a autoridade. Percebe? Inventar o nada para inventar a solução do nada. Não sei se vocês já viram esse filme, mas é um filme que foi importante na minha infância, juventude, que é A História Sem Fim. Já viram esse filme? Passava na sessão da tarde. E o tema da História Sem Fim é basicamente esse. Não vou contar, vocês podem em algum momento assistir, né? É um filme bem legal. Pelo menos eu lembro bem legal. E é basicamente isso. O nada está se alastrando, né? E os seres vão sendo os seres mágicos, fictícios, as cidades vão sendo consumidas pelo nada,
E é preciso, então, crer em alguma coisa, percebe? Restabelecer um certo encantamento do mundo para que o nada não vença, né? E extraia e dissipe tudo, né? Então, nesse sentido, é que é... o Paulo está falando que só teve o link hoje. Desculpa, Paulo. Mas era para você ter recebido antes. Eu devo ter colocado seu e-mail errado na sala de aula, ou eu recebi seu e-mail errado. Boa noite, professor. Ou talvez porque eu me matriculei depois, né? Então talvez não tenha entrado na lista inicial, pode ter sido. Tá bom. Tá tranquilo. Eu gravei as primeiras aulas, não coloquei na internet, mas eu vou colocar. Aí depois você pode ver, foram 2 até agora. Sim, tranquilo. Tamo aí, obrigado. Então, eu acho que tomar a melancolia como uma perspectiva traz consigo um perigo, né? E que é um perigo que eu acho que nós podemos amenizar, que é o perigo de fetichizar o vazio, ou uma palavra um pouco mais estranha, né? Mas hipostasiar o vazio, ou talvez uma outra palavra para isso, uma espécie de coisificação do vazio, né? Porque o melancólico sente o vazio, mas isso não quer dizer que o vazio seja algo, percebe? Que o vazio exista, né? E aí eu tenho do meu lado, né, essa interpretação do Deleuze, que é uma interpretação muito interessante, mas os etnógrafos de plantão poderiam também correr ao meu auxílio, né? De que o vazio é uma coisa muito nossa, o nada, né? O nada constitutivo é uma coisa muito nossa, né? Muito nossa, digo, Ocidente, né? Não é difícil você encontrar grupamentos humanos em que o nada não é uma questão, o vazio não é uma questão, a ausência de sentido não é uma questão, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos conjugar as duas coisas, né? Que sentir o mundo esvaziado de sentido calibra uma perspectiva adequada do mundo. Mas isso não quer dizer que a falta de sentido seja um fato, percebe? Isso não quer dizer que haja um nada que se alastre e que precise de fortes sentidos, né? De sentidos autoritários, sentidos vertebradores, verticais, ou para falar como Derrida, falocêntricos, né? Para impedir que o nada se alastre, percebe? Então, nesse sentido, me parece que o esvaziamento que a melancolia produz, ela é interessante, porque coloca os nossos sentidos em contraste, né? Então, os nossos sentidos realmente não fazem tanto sentido assim, fazem algum sentido, mas não estão com essa bola toda. Mas isso não quer dizer que a partir do momento em que há dissolução do sentido, nós precisemos tomar a angústia como uma realidade, percebe? Tomar o sentimento de angústia como uma realidade. E se nós não conseguimos fazer isso do ponto de vista cultural, pelo menos conseguimos fazer isso do ponto de vista filosófico, né? Porque parte do que uma disciplina cética acaba nos colocando diante é justamente isso, de que não é preciso suportar a falta de sentido, porque o nada, ele não tem existência factual, ele não nos persegue. A falta de sentido, ela é um estado, digamos assim, calmo, né? Ela é um estado, digamos assim, com uma certa imperturbabilidade, né? E tomar a falta de sentido como um âmbito perturbado, né? Alguma coisa que nos faz querer correr e nos apegar a qualquer coisa, né? No fim das contas, parece ser um dos componentes que fazem parte da nossa cultura, né? E um pouco da nossa dominação política, da nossa incapacidade de lidar com as formas de dominação política, de termos que ceder para alguma coisa, né?
temos que tomar o sentido que está disponível, né? Temos que tomar o sentido que nos entregam, né? Porque senão o nada nos atinge. Então, eu acho que isso é interessante. O discurso melancólico traz angústia como constitutiva, não só da gente, mas do próprio mundo. É um pouco como alguns autores sugerem isso, né? Que tomar angústia como uma experiência constitutiva, ou tomar angústia como, digamos, um fato da própria temporalidade, concede uma espécie de interpretação um pouco judaico-cristã da realidade a partir da queda, por exemplo, né? Porque tudo aquilo que não é paraíso falta, né? Um outro nome para angústia seria justamente isso, a falta, né? Então, o ponto a realidade nos frustra. Nós somos frustrados. A frustração nos torna melancólicos. A frustração esvazia nossa energia. A frustração, de certa maneira, como eu posso dizer, ela ataca o eu, né? Ela esvazia o eu. E o eu precisa, narcisicamente, se reestruturar. Mas isso não quer dizer que a frustração seja a falta, que nos falte algo, percebem? Nesse sentido, eu compro um pouco o argumento do Deleuze dizendo que a falta é instituída numa certa percepção civilizacional do mundo, da história, né? E com as consequências que isso traz. E as principais consequências são uma espécie de disponibilidade constante e renovada de que nós precisamos de sentidos com relação aos quais nós lidemos de uma forma dogmática, né? Porque se nós não pura e simplesmente crermos, mesmo que seja absurdo, a falta nos governará, percebe? O nada nos governará, a angústia nos governará. Então, o discurso melancólico ele é um discurso interessante e adequado, né? Mas o discurso melancólico ele traz consigo também uma espécie de reificação ou de realidade do nada, da falta, do vazio, né? Do vazio de sentido. E do vazio de sentido como alguma coisa expansiva, né? Isso tem um efeito positivo, né? De contrastar os sentidos, né? Porque quando a falta ela é ampla, né? Os sentidos se tornam frágeis. Isso tem um efeito no melancólico, que é um efeito de fazê-lo ou ceder à verdade, ou ceder à apatia, né? Mas em trabalhando a melancolia, né, em exercitando as significações da melancolia, me parece que é possível lidar com esse ânimo de contrastar o sentido sem que ele nos obrigue a aceitar a angústia, a falta, como constitutivos, né? Então, nesse sentido, nós escolhendo uma perspectiva que nasce da percepção do discurso melancólico, me parece que nós não podemos levar... Nós devemos levar a sério, digamos assim, a potência da falta de contrastar os sentidos. Mas não podemos levar a sério a realidade da falta como alguma coisa que nos faz ceder a um sentido. Esse é o ponto, tá? Seria uma espécie de síntese sobre... Então, não é porque os melancólicos falam discursivamente de que existe a falta, de que existe o abismo, que existe a angústia, que a perspectiva que lida com a melancolia precisa tomá-la como um fato, né? Ela pode muito bem tomá-la como o estado no qual o melancólico entra a partir do momento em que as reiteradas frustrações
esvaziam a possibilidade dele contrapor o eu ao mundo, né? Um tipo de eu ao mundo. Mesmo que seja um eu fragmentado, né? Mesmo o eu fragmentado não precisa admitir essa existência metafísica do vazio, percebe? Então, por isso ela diz, né? Que esse enfraquecimento do organismo, esse enfraquecimento psicomotor, é a luta paradoxal que a consciência mantém consigo mesma, que tentamos esclarecer mais particularmente a que tanto o horror da queda quanto a avidez do questionamento deixam transparecer. Então, num certo sentido, o discurso melancólico ele tem uma avidez de questionamento, né? E essa avidez de questionamento, que parece bastante positiva, colocam o melancólico à mercê do horror da queda. O que é o horror da queda? O horror à falta, né? Me parece que o trabalho sobre a melancolia, né, a elaboração da melancolia, de certa maneira, nos permite o exercício questionador, né, dubitativo, né, a fragilização do sentido, ao mesmo tempo em que é possível conviver e organizar um mundo a partir de sentidos com relação aos quais o nosso uso não é dogmático, né? O nosso uso é um uso, digamos assim, um pouco mais consciente dos limites do sentido, né? Dos limites que o sentido é capaz de nos oferecer. Aí ela aprofunda, né, essa característica do discurso melancólico de ir aceitando a falta, sendo levado ao desespero, né? Aí diz assim: algo de angustiante em ser obrigado a pensar assim. Conceber num modo quase que compulsivo a infinidade de relações lógicas que podem, qualquer uma delas, contribuir para a estruturação do real, não é aproximar-se de uma certa forma de uma verdade, que se sabe inacessível por se tê-la experimentado como tal, senão mesmo demonstrada com as regras mais estritas da racionalidade lógica. Saber disso mais que os outros, e por esse saber encontrar-se confrontado com a inacessibilidade de uma verdade, que se afasta à medida que se aproxima e cuja miragem se prende aos limites fugidios do raciocínio lógico. Tal é, do ponto de vista da simples análise formal do discurso, a condição existencial do melancólico. Então, qual é a característica existencial do melancólico? O melancólico, ele dissolve o mundo. Ele dissolve os sentidos. Um dos modos pelos quais ele dissolve o sentido é percebendo que os sentidos podem se dar segundo uma certa conjunção lógica, mas podem se dar segundo outra, né? É um pouco no âmbito epistemológico, né? O que nós passamos enquanto cientistas sociais, né? Principalmente quando nós falamos de projetos políticos que nos apresentam, né? Ou de determinadas interpretações da realidade, né? O que nós somos um pouco treinados a fazer? Mostrar que pode ser explicado desse jeito, mas pode ser explicado de outro, né? E que a consistência dessas explicações varia, né? E elas estão em disputa, né? Um pouco como eu falei com vocês com relação à arqueologia do saber, né? Você pode explicar o mundo A, pode explicar o mundo B e pode explicar o mundo AC, né? Então, é constitutivo do discurso melancólico perceber que o mesmo estado de coisas pode ser explicado de variadas formas infinitamente, né? E nesse sentido que a melancolia, no caso dessa circunscrição que o Freud faz e que a psicopatologia, de certa maneira, repete,
pode ser até mesmo caracterizada como uma patologia, um adoecimento. Porque qual é o adoecimento? O adoecimento de não conseguir lidar com um sentido nem de forma pragmática, né? Porque, no fim das contas, se uma bateria de dúvidas constante, ela é contraposta ao sentido, não há sentido que permaneça, né? Qual é o problema dessa atividade? Essa atividade coloca o melancólico diante de um vazio, né, de uma ausência, digamos assim, em que alguma coisa é despertada, percebe? E tomada como reificada, que é o próprio nada, né? O nada como alguma coisa ativa, que o persegue, que o dilacera, né? E, ao mesmo tempo, dilacera o mundo, né? Então, nessa medida, é que me parece que é um elemento tendencioso, né? Instalado pelo melancólico no seu afogamento, né? Que é julgar que aquilo que ele encontra possui realidade, percebe? Então, nós podemos muito bem dissolver os sentidos e encontrar a circunstância dos sentidos, percebe? Nós podemos encontrar a validade pontual dos sentidos. Nós podemos encontrar a orquestração local dos sentidos, de tal maneira que sentidos diferentes tenham validades em contextos diferentes, percebem? Ou seja, de alguma forma, o melancólico nos coloca diante do impasse de que é preciso um sentido muito forte para que o nada não se expresse. E, na verdade, o sentido muito forte nada mais é do que uma espécie de sedução do sentido. Ou seja, lidar acriticamente com o sentido e permitir que o sentido nos manipule em função da nossa angústia, da nossa possível angústia, né, diante dele. Mas essa angústia que é sentida, né, essa ansiedade que é sentida, ela não é real, esse é o ponto. Ela é uma maneira pela qual nós lidamos com ela. E aí, nessa dimensão, fragilizar os sentidos pode ser também uma maneira de perceber a força produtiva dos sentidos, né? Que, no fim das contas, se nós não precisamos ceder a um sentido forte e tradicional, nós podemos escolher sentidos que sejam mais consistentes, percebe? Sejam mais bonitos e sejam mais coerentes, né? Se nós não estamos na beira do abismo, precisando daquilo que seja mais forte para conter a força do nada sobre nós, nós podemos olhar verdadeiramente os sentidos, as crenças, os valores, e perceber o grau de consistência delas e ficar com elas, não porque temos o medo do nada, mas ficar com elas porque elas têm algum efeito positivo, alguma utilidade, percebe? Estou continuando aqui. Então, isso é interessante, né? Que é a maneira como ela classifica o discurso melancólico. O discurso melancólico, ele esvazia o sentido e se angustia no que esvaziou o sentido, e em tendo esvaziado o sentido, se angustia ainda mais, percebe? E aí esvazia ainda mais os sentidos, não conseguindo perceber nem sequer uma função pragmática, uma função conjuntural, uma função circunstancial para o sentido.
E isso parece ser um efeito colateral do nada, um efeito colateral da angústia, um efeito colateral da falta. Então, até posso dizer que, em determinados contextos, quando alguns sentidos se tornam relevantes, nós podemos vir a sentir a falta deles. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que montar primeira circunstância para a falta funcionar, percebe? A ideia de que existe uma falta sem circunstância, uma falta sem contexto, parece ser uma arbitrariedade. Como, por exemplo, afirmar a existência de uma entidade metafísica. Né? Então, a justiça social, que foi a entidade metafísica que eu utilizei, né? Eu podia utilizar Deus, podia utilizar Krishna, podia utilizar qualquer uma, mas eu resolvi utilizar uma aqui próxima das nossas ficções mais próximas. Né? Diante da justiça social, eu posso ter um sentimento de falta. Né? Mas isso não quer dizer que o sentimento de falta com relação à justiça social seja constitutivo da experiência como um todo, percebe? Ele faz sentido e ele é angustiante, né? Angustiante para nós temos razão para nos sentir angustiados, mas isso não quer dizer que ele exista fora do nosso contexto, fora da nossa circunstância. Ou seja, ele não é um fato da existência, ele não é um fato da natureza, ele não é um fato do tempo. Ele alguma coisa que algumas circunstâncias induzem a sentir. Né? Ao mesmo tempo, nós podemos lidar com a justiça social não como sendo alguma coisa que é disponível a produzir o sentimento de falta, mas como um conjunto de crenças, um conjunto de valores que nós utilizamos como conferindo sentido em algumas situações, né? Mas não sendo alternativa à falta. Né? Aí ela continua o mesmo argumento, dizendo assim, a compulsão de perceber conjuntos lógicos que se desvanecem, logo que formados, a impossibilidade de pôr um fim nessa raciocinação intelectual que reforça a sensação de esgotamento, o sentimento de possuir mais que os outros os elementos de uma verdade que, no entanto, se eclipsam quando se pode apreendê-los, tudo isso contribui para qualificar a situação do sujeito melancólico como situação excepcional, marcada pela repetição e pela fatalidade. O que é repetição, né? Constantemente produzir novas relações lógicas para explicar a realidade e perceber que essas explicações elas se equivalem e não tomar nenhuma como podendo servir para nenhuma situação. Né? Então, o mundo é esse, mas podia ser outro, mas podia ser outro, mas podia ser outro, mas podia ser outro. Né? O mundo é esse, mas podia ser outro, mas nós estamos lidando com esse, percebe? Então, a falta de uma, digamos que o esvaziamento do sentido a partir da percepção de relações outras para explicar um determinado conjunto de fenômenos, um determinado sentido, não faz com que seja necessário não utilizar o sentido, percebe? Então, paradoxalmente, eu poderia dizer que se nós tomamos o sentido como tendo um sentido, nós nos rendemos à força arbitrária do sentido. Né? Para usar um pouco como o Barthes diz, o Roland Barthes diz, o sentido se torna um fascista. Se eu tiver que acreditar no sentido para ter sentido, o sentido se torna um fascista, eu me torno fascista dos meus sentidos. Né? O lado melancólico oferece uma opção, que é tomar o sentido como sem sentido. Né? Pode parecer paradoxal, mas se vocês pararem para escutar, talvez faça sentido. O melancólico diz que o sentido não faz sentido.
E porque o sentido não faz sentido nunca ter um sentido. Né? É isso que eu acho que uma perspectiva sobre a melancolia, que recusa, né, essas formas, digamos assim, mais sombrias da melancolia, neutraliza, né? Porque o sentido não faz sentido, mas ele se torna relevante em determinadas situações. Esse é o ponto. Então, dando um exemplo assim um pouco da cartola, né? Você pega uma nota de dinheiro e você vai comprar coisas com aquilo. Isso faz sentido? Não, não faz. É só papel, uma unidade monetária, né? Mas por causa disso eu vou rasgar o dinheiro? Não, porque eu percebo que numa determinada circunstância, esse sentido que não tem sentido, faz sentido, percebe? Essa é a natureza paradoxal do sentido, e que permite que nós aproveitemos o fator, digamos assim, organizacional, o fator estruturante, o fator estabilizador que o sentido oferece, sem tomar o sentido como um senhor, sem tornar o sentido um fascista, né? Pensando assim no Brasil contemporâneo, né? A família. A família faz sentido? Não, não faz muito sentido. Mas com isso eu preciso olhar para as famílias e senti-las sem sentido? Ou sentir a minha família sem sentido? Percebe? Não, ela tem um sentido conjuntural. Ela tem uma circunstancialidade histórica na qual eu me insiro, em que eu sou dependente dela e o meu eu, de certa maneira, é dependente dela. Né? E em dizendo isso, nós não precisamos de um conceito de família estrito, arbitrário, arraigado, porque famílias têm risco, percebem? Porque esse é o paradoxo que uma certa angústia, uma certa concepção de nada, mais ou menos nos induz. É de que se o mundo não é encantado, é preciso então forçar o encantamento do mundo. Né? Então, se a família não é tomada como natural, metafísica e linda, então é preciso enfiar a família goela abaixo das pessoas. Né? E esse é o ponto. Ela permanece, e aí oscilante, né? E se modificando, mesmo sem ter, isso o melancólico percebe, o discurso do melancólico assim o expressa, mesmo sem ter uma significação intrínseca. Porque, no fim das contas, isso que nós fazemos com a família, nós podemos fazer de muitas formas. Né? O melancólico nos ofereceria outras relações lógicas, segundo as quais, sei lá, o cuidado da prole poderia ser feito, relações de proteção poderiam ser estabelecidas. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas é nessa direção. Então ela diz ainda, igualmente tratar-se-á de se interrogar sobre o peso dessa fatalidade, porque isso, o discurso melancólico, ele, uma vez que ele esvazia o sentido, se essa disposição ela não é trabalhada, ela lida com a falta de sentido como uma fatalidade, né? Ela nos torna nihilistas, né? Ou, se não nos torna nihilistas, nos torna uma coisa pior do que o niilista, que é o autoritário, né? E percebem que existe uma vasocomunicação entre o niilismo e o autoritarismo, né? Porque se nenhum sentido faz sentido, é preciso impor um sentido para que as coisas funcionem. Né? Nesse sentido, é um pouco o que aconteceu um pouco na nossa esfera comum, né? Eu não estou com isso criticando o lugar da relatividade, da relativização, que é muito importante. Mas a partir do momento em que essa noção de relatividade, relativização,
passou a fazer parte do vocabulário comum, né? Ou seja, as coisas podem ser assim, mas podem ser de outro jeito. No nosso contexto, principalmente a extrema-direita, né, começou a lidar com o fato de que, se é assim, então por que não o sentido que eu quero instalado à força? Né? Se todo sentido é possível, por que não esse sentido que eu já gosto, que é fofinho, que eu já estou acostumado, instalado à força para aqueles que, no fim das contas, relativizam as coisas? Se tudo é relativo, por que não impor a inconsistência? Né? E, num certo sentido, acho que um comentário aqui. Sim, há uma possível compreensão da realidade cultural levar à eugenia também. Relatividade cultural, eu acho que ela leva poderia dizer, a sentidos desesperados, né? Sentidos que sintam algum tipo de força de agregação, né? E no século XX, e tristemente também no século XXI, o preconceito, né, da homogeneidade étnica, né, cala fundo nas pessoas, né? De alguma maneira, isso ainda faz sentido, né? Então, existe uma vasocomunicação entre um certo niilismo e um certo autoritarismo, né? Não estou querendo dizer que os niilistas são autoritários, mas estou querendo dizer que se não há nenhum sentido e o nada nos assusta, isso nos disponibiliza a imposição de um sentido qualquer. Esse é o ponto, né? E se nós conseguimos destacar uma perspectiva melancólica a partir do discurso melancólico, nós conseguimos neutralizar essa vasocomunicação entre o autoritário e o niilista, né? Entre aquele que não tem sentido nenhum e aquele que quer impor um sentido qualquer, né? Isso concerne a consistência dos sentidos. Mesmo que os sentidos não façam sentidos, isso não quer dizer que alguns sentidos não sejam melhores do que outros. Esse é o ponto. Isso não quer dizer que alguns sentidos não sejam mais consistentes do que outros, em determinadas situações, pelo menos, né? Se não de maneira geral, o que dificilmente eu admitiria, pelo menos em determinadas situações. Então, você pode falar sobre o aquecimento da água em situações diferentes. Você pode até dizer que a água não entra em ebulição no seu mundo. E quando você aquece a água, na verdade, a água ela se torna um nada. E pode haver um mundo em que isso faça sentido. Mas se eu quero tomar café, no meu mundo, ela entra em ebulição a 100 graus. E isso tem um grau de consistência muito maior do que outros. Quer dizer que ela desaparece. Percebe? Dando um exemplo esdrúxulo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que nós saibamos que as verdades não são constituintes, ou seja, que não sejam intrínsecas, mesmo que nós saibamos que os sentidos não são intrínsecos, né? Ou seja, que o sentido tem um sentido nele, isso não quer dizer que, dependendo da situação, não haja algo melhor do que o outro, percebe? Algo mais consistente do que o outro. E é o que faz com que nós possamos, ao mesmo tempo, falar da relatividade de certas instituições, sem que com isso nós tenhamos que destruí-las, jogá-las fora. Ou lutar desesperadamente por elas. Percebe? O que está fazendo sentido para vocês? Eu acho que talvez para nós esse lugar da família, das relações familiares, seja um epicentro dessa dinâmica entre niilismo e autoritarismo, né? Pode falar, Rafael. Quanto a isso, da questão, né, do niilismo e do autoritarismo, o que eu vejo muito no grupo que eu estou estudando
é que quando um novo sentido entrou, por exemplo, eu estudando com o pessoal desse grupo dos nerds, eles, quando começou uma leva de desenhos animados feitos para as crianças de hoje, e que tinha um He-Man de outro estilo, e que tinha um Thundercat de outro estilo, esses daí entraram nessa imposição. Aí eu tô entendendo também que eu agora fiquei em dúvida se aconteceu essa questão do niilismo para eles ou se aconteceu o sentido de ter um relativismo. Fico pensando nisso, de que se começa a aparecer várias versões de alguma coisa, isso pode gerar o medo em alguns, né, de vulgarizar aquela imagem, aquele personagem, né? E diante dessa vulgarização, há um retorno autoritário de buscar qual é o He-Man verdadeiro, né? É o retorno ao He-Man. Que é o que acontece em momentos culturais diferentes, em coisas diferentes. Então, por exemplo, na Alemanha havia o retorno à Grécia, o retorno à ontologia, né? O retorno a Deus, o retorno à família, percebe? Isso se deve em função de um certo efeito de pluralidade. Se sente que a pluralidade se concerne ao esvaziamento do sentido. E a pluralidade não concerne o esvaziamento do sentido, mas concerne a uma certa fragilidade do sentido. O niilismo, que é o que o melancólico faz, essa melancolia, digamos assim, exagerada, não trabalhada, né? Concerne a de tal maneira lidar com a pluralidade de que nenhum personagem faz sentido, né? Então, por que He-Man? Por que Gorpo? Para que Tila? Para que Thundercats? Para que isso? Não faz sentido personagens. Eu nem sei porque estou aqui. Sabe? Qual é o sentido disso tudo? Né? E aí, socialmente, coletivamente, a sensação de que há pessoas, agrupamentos, que não aderem mais a sentido nenhum, gera, digamos assim, um auto-engano de que se há imposição de a relação com o sentido é restabelecida, né? Todas essas dinâmicas são dinâmicas melancólicas. Uma está perdendo o mundo, né? Uma está perdendo a relação com a sua infância, e está querendo um retorno à infância, né? Então só fica assistindo desenhos do passado. Isso é uma maneira melancólica de não lidar com a passagem do tempo, né? Que os sentidos se fragilizam. A outra também é uma maneira melancólica de subtrair todos os sentidos, né? Para que arte? Para que ficção? Para que cultura? Para que isso, né? Nada faz sentido. E isso abre, me parece, uma disponibilidade, como sentido como uma oportunidade, né? De que, ao se impor um sentido, de que se precisa inserir, se instaurar um sentido na força, para que o poder vertebrador do sentido permaneça, né? Ao invés de buscar a consistência. Eu assim, pensando um pouco nos meus contemporâneos, né, nas pessoas com quem eu lido, isso dá muito em função das antigas identidades sexuais, né? Então, ao mesmo tempo em que há outras maneiras de entender o próprio corpo, de entender a própria identidade, né? Também existe um certo movimento de confusão, né? Ao mesmo tempo que existe as pessoas escolhendo outras coisas, se vendo de outras formas e abrindo um leque de possibilidades, também existem as pessoas que, diante disso, ficam perdidas, né? Me parece que esses dois movimentos melancólicos abrem duas saídas melancólicas que são bastante ruins.
e que podem ser contemporizadas pela elaboração da melancolia. Mas que saídas são essas? Uma saída nós precisamos resgatar a antiga dualidade heterossexuais, homossexuais, no sentido estrito, né? Outros vão dizer, então, uma espécie de resgate, né? Vamos resgatar a maneira como nós já entendíamos as identidades e o desejo. E isso vai ser bom, porque em restituído um sentido, dos anos 80, dos anos 70, nós vamos deixar de sofrer uma certa confusão. E outros, né, vão tomar uma certa confusão, uma certa angústia diante disso, como a necessidade de imposição da heteronormatividade como uma maneira de conferir sentido ao mundo. Percebe? Quando, na verdade, nós poderíamos, trabalhando a melancolia, esses sentimentos que a mudança trazem consigo, as frustrações, a confusão traz consigo, pela comparação, pela análise da consistência. De tal maneira que, dependendo de como nós vemos e onde nós vemos, certas maneiras de organizar o desejo fazem mais sentido do que outras. Percebem? E ao mesmo tempo, dependendo do contexto, é o caso de percebermos que talvez não faça muito sentido regular a formação de sentidos dentro desse âmbito, né? Que, no fim das contas, todos os desejos têm uma consistência interna no âmbito no qual eles se dão, né? Perceberam como me parece que há uma saída aproveitada, digamos assim, da mesma dinâmica que gera o excesso, o mau sentimento, o medo, a dinâmica persecutória, né? Então, nisso do campo da ficção, acho que eu poderia dizer nesses termos, né? E é alguma coisa também que se dá no campo das ideias, né? Por exemplo, Marx, que é um autor muito lido e comentado. Os marxistas começam a perceber que o Marx não faz mais sentido, porque tem tantos marxistas, tantas leituras de Marx, então o Marx não faz sentido. E aí um sugere, vamos retornar a Marx, como Althusser fazia nos anos 60. Em retornando a Marx, nós vemos o verdadeiro Marx, e o Marx se revitaliza, né? Esse é o retorno. Mas também podia ter uma saída stalinista. Não importa qual é o verdadeiro Marx, não importa o retorno a Marx. Existe o Marx com o qual nós lidamos e é esse que vocês vão aprender. O que eu julgo é que a perspectiva melancólica, sobre o discurso melancólico, permite que nós aceitemos que existe um Marx mais adequado para cada situação. Esse é o ponto. Usando existe um Marx mais consistente para cada situação. Então, isso não quer dizer que não haja nenhum Marx, né? Mas também não quer dizer que haja um Marx verdadeiro, né? Existe um Marx melhor do que o outro, dependendo de onde nós estamos e com que nós estamos lidando, né? Deixa eu continuar aqui. Ela diz assim: igualmente, tratar-se-á de se interrogar sobre o peso dessa fatalidade que presidiria ao destino do melancólico e que pareceria ligada, tomando o exemplo dos discursos precedentes, aos danos de uma verdade já muito próxima, cuja reconstituição parcial manteria o sujeito na resignação e na apatia. A resignação e a apatia se dão quando esse gesto melancólico se realiza de maneira radical, a ponto de perceber que, porque o sentido não faz sentido, não há sentido, né? E o ponto é de que o sentido do sentido não é um sentido. O sentido do sentido é de que os sentidos são precários. Esse é o ponto.
E a precariedade do sentido, ela é importante, porque ela permite que alguns sentidos façam mais sentido do que outros. Esse é o ponto. Não porque assim eles querem, não porque assim eles se impõem, mas em função da adequação dele ao contexto, né? Em última instância, a utilidade dele em determinado contexto, a beleza dele em determinado contexto. Vocês podem utilizar critérios diferentes, cada contexto tem um critério diferente, né? Nada mais então teria sentido, nada mais então valeria a pena ser vivido. E a ausência de sentido viria, neste caso, traduzir a ausência de afeto, de acordo com o nosso esquema somatopsíquico de referência. Mais na frente, ela inaugura uma discussão que é importante para a gente tratar da melancolia. Eu acho que abre um campo relevante que nem esse, de uma certa rejeição do nada ou da angústia como constitutiva, né? Porque o que ela diz é que os primeiros esforços de uma certa sistematicidade em torno do tema da melancolia concerniu a perceber a melancolia em termos de energia, né? Esvaziamento de energia. Então, no fim das contas, a melancolia é uma maneira de uma espécie de sangramento da energia, né? No caso dos exemplos que o Freud dá dos manuscritos, né? A coisa se dá até mesmo com exemplos orgânicos, né? A pessoa se sente, ao mesmo tempo em que ela, por exemplo, no ciclo menstrual, ela sangra, também percebe de que o próprio sentido do mundo sangra junto com o sangramento, né? Uma espécie de corporificação da melancolia, né? Também um vínculo, né, um pouco mais sujo com a fisiologia, né, com a evacuação, né, com o vômito, né, como sendo formas de se livrar do sentido numa certa dinâmica, se esvaziar deles, né? Então, em certo sentido, se livrar da angústia a partir de uma espécie de fluxo, né? Ela complementa essa ideia, né, da energia, do esvaziamento da energia, com alguma coisa que também é importante para o Freud, mas a gente tratou menos, né, que é a relação entre as ideias, né, que talvez para nós seja mais importante. Porque, ao mesmo tempo em que há energias, existe a relação entre o Freud chama de catexia, né? Que é a energização de certas ideias. Então, muito embora exista uma possível arbitrariedade, né? Quais são as ideias que se relacionam com quais ideias, né? Quais ideias se associam com quais ideias, né? A gente pode associar qualquer coisa com qualquer coisa, né? No fim das contas, não é assim que as coisas procedem, né? No fim das contas, o mundo em que nós estamos, né, o que nós vivenciamos, induz o modo como as nossas ideias se relacionam, né? Então, quando nós estamos angustiados, né, e começamos a pensar uma coisa depois da outra, existe mais ou menos um caminho previsível em que essa relação entre as ideias vai se dando, né? Então, sei lá, você começa pensando que você não vai conseguir dormir, e você está muito ansioso. Aí você acaba pensando, sei lá, na conta, acaba pensando no dinheiro, acaba pensando no trabalho que você não entregou,
acaba pensando no, sei lá, no ônibus, as pessoas sem máscara, percebem? E se você começar a pensar em coisas que são fictícias, né? Você vai pensar em momentos angustiantes desses personagens, né? Voltando a falar do tema dos personagens, da fantasia, né? Então, numa certa dinâmica, no caso da melancolia, a melancolia, ela acelera essas relações, né? Então, a melancolia ela pode ser explicada como um esvaziamento de energia, mas esse esvaziamento de energia também pode ser explicado como uma espécie de compulsão às ideias, né? E é por isso que consegue se associar, e a literatura faz muito isso, né? Associar a melancolia com um certo comportamento intelectual. Porque, no fim das contas, quem é o intelectual? Quem são os pensadores? Os pensadores são aqueles que têm uma compulsão pela ideia, né? E eles voltam sempre nas mesmas ideias, percebem? Repetindo sempre as mesmas ideias. Então, ao mesmo tempo em que a frustração esvazia, a compulsão à ideia também enfraquece, percebe? Ela mais ou menos poderia ser dita como uma espécie de gastar uma energia rodando em falso, né? O Schopenhauer e outros autores, por exemplo, diziam, né, que a loucura é uma ideia fixa, é um tipo de loucura. E, no fim das contas, todos os intelectuais sofrem um pouco dessa loucura, né? Ainda mais quando as coisas vão se tornando um pouco mais especializadas, né? Sei lá, você só estuda gênero, só estuda raça, só estuda um teórico específico, sei lá, só estuda ceticismo, no meu caso. Isso vai se tornando uma compulsão à ideia. E, de alguma forma, aquilo que você vai estudando vai perdendo o sentido de tanto que você percebe as relações internas entre aqueles sentidos, né? Chega um momento que aquilo que você estuda não tem mais a ver com a realidade, né? Num exemplo um pouco mais melancólico da coisa, né? Do intelectual, do pensador, mas do melancólico de maneira geral, chegando um momento de imobilidade, né? De que, no fim das contas, aquilo que ele estuda é só aquilo que ele estuda, não tem mais nenhuma relação com a realidade, né? É a relação com os pares, é a relação com os periódicos, percebe? Então, uma maneira de lidar com a melancolia é mostrar que a melancolia, ela, de certa maneira, se afasta do mundo, né? Privilegiando a ideia, privilegiando a repetição de uma certa ideia, né? Nos casos extremados de melancolia, é a ideia de que as ideias não têm valor. E aí a apatia. Noutro, a necessidade de que aquela ideia faça sentido de qualquer jeito. Porque senão nós estamos no desespero, né? Dentro do trabalho da melancolia, da elaboração da melancolia, extraindo do discurso melancólico uma perspectiva, me parece que digamos assim, o neutro, né? A neutralidade, ela está na possibilidade de extrair ideias do mundo, né? Repeti-las no sentido de enfraquecer o aspecto intrínseco dos sentidos, né? Mas, ao mesmo tempo, perceber a função local e pragmática dos sentidos. Percebem? Porque, em última instância, as ideias podem ser repetidas a ponto de serem esvaziadas. Mas o mundo permanece, né? O mundo não são as minhas ideias. Percebem? O mundo é um rebatimento de ideias e de opiniões de muitas pessoas diferentes.
Então, é possível que eu relativize a minha repetição, percebe? Em função dos hábitos que eu vejo, né? Daquilo que eu vejo acontecendo. Então, não é porque eu consigo associar os hábitos na minha cabeça a ponto de fazê-los perder o sentido, de que esses hábitos não têm um sentido local. É o caso do exemplo do dinheiro. Mas também pode ser o caso do He-Man, que o Rafael deu, né? Para quem assiste o He-Man. Né? Não é porque a indústria cultural pode produzir 70 mil desenhos que aqueles específicos dos anos 80, para aquelas pessoas, não tenham sentido. Então, eu posso infinitamente esvaziar o sentido daquela... Uma das maneiras pelas quais eu fazia, né, agora pensando no He-Man, é quando eu descobri que os desenhos do He-Man eram comerciais de longa duração. Eu tinha um documentário que me disse isso. Né? De que já vi os bonecos, e a coisa era vender bonecos, né, para ganhar dinheiro. E a indústria cultural começou a perceber, norte-americana, né, principalmente, mas depois isso se alastrou, de que se tem desenho animado, esses bonecos se vendem, né? Então, ganha-se dinheiro vendendo boneco, mas ninguém compra o boneco se não tiver o desenho. E o comercial, para vender o desenho, tem uma eficiência baixa. O comercial, né, de 2, 3 minutos, para vender o boneco, tem uma eficiência baixa. Professor, aquele desenho do Yu-Gi-Oh! Foi inteiro desenvolvido para isso, para vender o jogo de cartas. Para contextualizar e vender. Isso foi declaradamente assim, não foi nem subliminar, não. Foi feito para isso mesmo. Então, o caso do He-Man é justamente esse. Isso, percebe? É uma associação, né? Eu estou associando uma série de características ligadas à venda e ao comércio dentro da vida em que nós estamos, que esvazia o sentido da coisa, né? Eu poderia muito bem olhar para a minha infância, cheia de bonecos de He-Man, e dizer, isso não teve sentido nenhum. Eu era só uma criança alienada por um comercial de longa duração e obrigando meus pais a gastarem o pouco dinheiro deles com essas besteiras para mim. E isso é verdade, né? Percebe? Quando eu digo isso, tem um eclipse do tempo em mim. Ou usando, existe uma hemorragia de sentido em mim. Né? E essa hemorragia, esse eclipse, tem um significado importante, né? De que eu consigo olhar para a realidade e não ser tão estúpido quanto eu já fui, tão manipulável quanto eu já fui. Percebe? Mas isso não quer dizer que aquele evento não tem um sentido para mim, um sentido para a minha geração, um sentido para aquelas pessoas. Né? Não é intrínseco, ele é contextual. Porque eu assisti aquela porcaria daquele desenho, mas eu o associei da maneira como só eu fiz. Isso participou da minha vida da maneira como só participou para mim. Né? Eu brinquei com aquelas coisas, criando ficção para elas. Né? Eu as perdi e senti o desamparo de perdê-las, e isso teve uma importância para mim. Né? E, ao mesmo tempo, o exemplo do He-Man é ótimo, porque meu irmão recentemente me deu um gato guerreiro, meu irmão é mais nostálgico do que eu. Né? E aí ele me deu um gato guerreiro, porque ele sabia que eu gostava, né? E percebe? Não tem sentido esse gato guerreiro. Mas tem um sentido contextual. Né? Então, isso falando de He-Man, né? Para dizer o quê? Para dizer que, no que diz respeito ao argumento da Lamboto, explicar a melancolia pela associação de ideias, né, oferece uma perspectiva complementar ao mecanismo da melancolia. Esse é o ponto. Porque eu posso compulsivamente associar essas ideias e destruir a representação, destruir a imagem, destruir o significado da imagem.
Mas isso se dá não em função da natureza da ideia, ou da relevância da ideia, da relevância do sentido, mas do mecanismo da compulsão. Percebe? Claro que o sentido não tem um sentido intrínseco, mas a repetição aniquila até mesmo a consistência local. De uma maneira assemelhada quando a pessoa está meio doidona e fica repetindo a mesma coisa várias vezes, né? E o bom é que quando a pessoa está doidona e repete a mesma coisa várias vezes, ela começa a rir, né? Da falta de sentido. Mas digamos que ela não esteja doidona e realmente faça isso. A compulsão, a repetição na associação de ideias esvazia o sentido. E isso tem um aspecto importante, porque contrasta o sentido, mas não quer dizer que a possibilidade de esvaziar o sentido mate a consistência, né? Porque é possível esvaziar o sentido também de relações de ideias consistentes, né? É o que acontece, sei lá, com relação a políticas sociais, né? Isso começa, é uma coisa que a gente viu constantemente, né, nos últimos tempos. Dependendo de como eu busco relações lógicas nas políticas sociais, elas só se mostram paradoxais e inconsistentes. Porque, evidentemente, que o mundo é cheio de paradoxos, de inconsistências e cheio de desvios, né? Se eu continuo compulsivamente repetindo essas relações, em função de alguma obsessão com relação a isso, é claro que eu vou matar o sentido. Mas isso não quer dizer que a minha capacidade de matar o sentido, que é infinitamente forte, indique a falta de consistência. Percebe? Isso não quer dizer que a mortificação do sentido não tem um lugar. Mas ela se torna, digamos assim, mortificadora quando não se percebe que a capacidade dela de matar o sentido é muito maior do que a consistência, né? Ou seja, o trabalho sobre a melancolia, a elaboração da melancolia, concerne a perceber que as coisas fazem sentido a despeito da minha capacidade de matá-los. Esse é o ponto. Se eu não mato o sentido, se eu não fragilizo os sentidos, eles vão me governar de maneira fascista e vão fazer um monte de coisa errada, né? Mas se eu consigo matá-los, isso não quer dizer que eles sejam de todo inconsistentes. Esse é o ponto, né? E isso a dimensão ideativa da melancolia nos esclarece. E aí tem algumas palavras, para encerrar o encontro de hoje, que seriam interessantes a gente perceber a nuance delas, né? E como eu estou utilizando aqui, acho que a gente pode fazer um pequeno momento vocabular, né? Para entender isso, e isso já começa, de certa maneira, a nos colocar em certo contato com um certo ceticismo organizador das nossas questões, né? Uma coisa é perceber, tá? Perceber o mundo, olhar, sentir, cheirar. Outra coisa é pensar nele, né? Isso que nós fazemos quando nós pensamos o que nós percebemos se chama representar, tá? Essa expressão representação concerne a isso, né? A representação, ela é uma imagem mental de alguma coisa que nós vivenciamos no mundo ou desenvolvemos a partir do mundo, tá? A matéria da representação, a matéria sobre a qual a representação se estrutura, é a ideia. Então, por isso eu estou dizendo a vocês que uma maneira de compreender a melancolia é compreender o modo pelo qual
as representações se formam. Ou seja, como que as imagens de mundo, ou o esvaziamento do sentido das imagens de mundo, se dão. E o modo que ela destaca, aqui, naquele momento do texto, é a repetição. Porque para que nós estabeleçamos ideias, representações, imagens de mundo, nós precisamos vivenciar as coisas mais de uma vez, né? Ou pelo menos voltar a ela mais de uma vez, nem que seja imaginativamente, né? Ou seja, existe uma repetição que é intrínseca à própria experiência, à própria vida, né? Então, por exemplo, uma parte importante da nossa imagem da ideia do eu, é a nossa imagem corporal, que vai se alterando conforme a nossa vida, mas percebe? Ela meio que se impõe a nós. E como que ela se impõe a nós? A gente fica vendo a nossa cara o tempo inteiro. Olha para o espelho, as pessoas dizem como nós somos, né? Elas produzem imagens mentais de como nós somos, né? Nós representamos essa representação que os outros têm. Então, se eu digo, eu sou lindo como George Clooney para a pessoa no Starbucks, ela vai dizer, não, você não é. Percebe? Isso tem um lugar na minha representação. Muito embora eu não saiba exatamente como eu sou, quando ela diz, você não é bonito como George Clooney, eu já sei alguma coisa que eu não sou, né? Ou seja, já demarcou um pouco a província na qual a minha imagem, a minha representação do meu próprio rosto, da minha própria imagem corporal se dá. Então, o mundo, na fixação dos sentidos, na fixação das ideias, ele conta com a repetição, né? Que é uma outra maneira de dizer que o mundo conta e nós contamos junto com ele, né, com os hábitos, para formar determinadas ideias, representações que fazem sentido para nós, mesmo que elas possam ser inconsistentes, né? Como, por exemplo, a representação inconsistente de que o frio dá resfriado, por exemplo. A gente sabe que o frio não dá resfriado. Quem dá resfriado é um vírus, né? Mas qual é o hábito que nós temos? A gente pega o friozinho e começa a espirrar, né? Percebem? Esse é um âmbito da repetição, um âmbito do hábito, que é o âmbito que é intrínseco à própria experiência. Mas a experiência, como ela gera ideias, gera representações, ela também permite repetições internas, né? E as repetições internas, elas servem para fixar o sentido, né? Então eu fico pensando, não sou bonito como George Clooney, não sou bonito como George Clooney, não sou bonito como George Clooney. Isso fixa um sentido. Que sentido é esse? Não ser bonito como George Clooney. Ao mesmo tempo que, dependendo, e é isso que ela chama de compulsão de repetição, de gravidade da repetição interna, repetição imaginativa, dilacera o sentido, né? Então, eu não sou bonito como George Clooney, mas se eu repito compulsivamente, eu acabo com qualquer possibilidade de beleza. Percebe? Porque a compulsão, ela vai, de certa maneira, gastar. Ao mesmo tempo que a compulsão, ao mesmo tempo que o hábito e a repetição fixam um sentido, também gastam um sentido, né? E, curiosamente, gasta o sentido, né? E é o que faz, por exemplo, com que determinadas dinâmicas religiosas façam questão que as pessoas vivenciem espaços de culto, por exemplo. Porque o espaço de culto, ele torna o sentido comum, né? Partilhado pelas pessoas, e aí evita a compulsão de repetição. Percebe? Porque se fica só em mim, eu internalizo, eu me torno melancólico e nada daquilo faz sentido, né? Percebem? Então, a ideia de vivermos coletivamente determinados hábitos é um antídoto, digamos assim, ou uma espécie de profilaxia, para essa função crítica que a melancolia é capaz de ter,
que é de desgastar completamente a possibilidade do sentido. Né? Fez sentido para vocês essas palavras? Ideia, representação e associação de ideias, né? Então, esse é o ponto. A melancolia, ela é também um modo associativo específico, né? Segundo o qual a associação cede a uma compulsão associativa. Ou seja, ela associa tanto e tantas vezes em relações diferentes, e isso é positivo, que o sentido se esvazia. Mas, num determinado momento, todos os sentidos vão embora. Né? É um momento em que a melancolia precisa ser trabalhada, a ponto de perceber que a sua perspectiva adequada sobre o mundo, que é o mundo não tem sentido, é matizada. Né? O mundo não tem sentido, mas existem, digamos, não sentidos, falar de maneira meio paradoxal, só para mexer com vocês, tá? O mundo não tem sentido, mas o não sentido, por vezes, faz mais sentido do que o outro. Estou só brincando um pouco com as palavras aqui, só para terminar, mas espero que você tenha entendido o que eu falei. Né? Percebe? A vida após a morte não faz sentido. O desaparecimento da nossa alma não faz sentido. Mas o desaparecimento da nossa alma faz mais sentido, não tendo sentido, do que a vida após a morte. Mas pode ser que o não sentido da vida após a morte faça mais sentido do que, sei lá, uma outra loucura qualquer que as pessoas queiram inventar. Percebe? E é isso que a compulsão melancólica, não abordada, não trabalhada, ou seja, sem o esforço de extrair do discurso melancólico uma perspectiva, acaba produzindo. Né? Ou seja, ela tem um elemento positivo, que sem ela me parece que é inatingível, né? Que é nós sermos capazes de matizar o sentido, localizar os sentidos, circunstancializar os sentidos, mas ao mesmo tempo que ela faz assim, ela também é capaz de ou destruir completamente a possibilidade dos sentidos, dos significados, da verdade, e aí isso pode ser entendido como analógico, né, como palavras análogas, como ao mesmo tempo nos tornar disponíveis à imposição arbitrária, política, né, de um sentido determinado. Pura e simplesmente porque é preciso ter algum. Né? Tá bom, gente? Vamos ler o 3º e o 4º capítulos? Então tá bom. Então, segunda-feira a gente volta. Paulo, você que chegou depois, eu estou lendo um livro de uma autora chamada